Olá, muito boa tarde. Nunca um português tinha chegado ao fim de um duplo Ironman, uma das provas mais difíceis do mundo do triatlo. Ele foi à Lituânia e fez história com um 15º lugar. Completou a prova em pouco mais de 27 horas. Foram quase 8 km de natação, 360 km de ciclismo e 84 km de corrida, sem paragem do cronómetro. Miguel Carneiro é o convidado de hoje do pódio. Miguel Carneiro, muito boa tarde, muito bem-vindo ao pódio. Quando fazemos aqui um resumo daquilo que foi esta prova, até nos cansamos. Miguel, como é que foi completar este primeiro duplo Ironman português e o primeiro também da sua carreira? É verdade, foi espetacular, foi muito bom. Era o objetivo que eu tinha, consegui chegar lá e cumpri-lo, e é muito gratificante. Quando olhamos aqui para estes números, 84 km de corrida, 250 de ciclismo, 27 horas e meia quase de prova. Como é que é possível, em termos físicos, um atleta aguentar todos estes números? É preciso muito treino, não é? Tive uma grande preparação, treinei bastante para isto, para conseguir completar estas distâncias. E depois é um bocado também a gerência e conhecer bem o nosso corpo. E toda a alimentação e hidratação, tudo isso vai contar no dia da prova. Uma série de fatores, depois todos combinados, ajudam. Consigo, trouxe o Luís Melato, que é membro da sua equipa e, portanto, foi uma peça fundamental para concluir esta prova da melhor maneira. Luís, muito boa tarde também. Boa tarde. Antes de mais, conte-me como é que é estar de fora. Acaba por sofrer quase tanto ou mais que o próprio atleta que está em competição, ou não? É verdade. Fisicamente é muito mais fácil, mas é complicado. Estar de fora a ver o atleta, a tentar perceber quais são as necessidades que ele tem, o que é que ele precisa. Se bem que ali era um circuito e dava para nós comunicarmos, olha, faz-me isso ou dá-me aquilo na volta a seguir. Mas é complicado. É quase que um psicólogo também, não é? É quase. É estar ali numa da motivação e força e mais uma volta e mais outra volta. Também não é fácil. Passar aquelas horas todas acordado ali, sempre a dar uma força. Não dormiu nada durante as 27 horas e meia, quase? Teve passado assim um bocadinho, 2 horas e tal, 3 horas, porque precisava de ir carregar o telemóvel, porque isto é a bateria a tirar fotografias. E passei pelas bradas, como se diz, né? Mas foi certamente, foram horas muito desgastantes. Sim, passei a maior parte do tempo lá porque não me conseguia ausentar, sempre na expectativa se acontece alguma coisa, ou bicicleta, pois tenho que estar ali. Miguel, começou esta aventura no triatlo em 2008 e depois disso já tem participado em várias provas internacionais, provas de grande dificuldade. Como é que foi? Como é que foram estes primeiros passos no triatlo? Ora, comecei em 2008, comecei com as provas curtas e fiz cerca de 4, 5 anos de provas mais curtas, até triatlo olímpico. Até que decidi experimentar e esse foi o grande passo para as longas distâncias, que foi o Half Ironman, que decidi fazer e a partir desse é que comecei a perceber que realmente gostava mais de provas mais longas. E no isto ano a em seguir... 2014? Exato, 2000... Aquela prova no País de Gales em 2014. Foi o Ultraman. Ok, muito bem. Exato. No ano anterior a esse fiz o Ironman, dupliquei a distância do Half Ironman e fiz o Ironman. E depois é que fiz o Ultraman no País de Gales. As distâncias são parecidas ao duplo Ironman, exato, mas são divididas em 3 dias. Portanto, não há paragem de cronómetro, não é? A grande diferença para esta última que fez há poucas semanas. Pois, já conseguimos ter algum descanso e recuperação de um dia para o outro. Acabamos por estar quase as mesmas, é só um pouco mais de ciclismo e também um bocadinho nada mais de natação. O ano passado fiz só o Campeonato Nacional de Triatlon e este ano decidi
fazer um duplo Ironman contínuo. Vamos então ao Ultraman, porque acaba por ser a prova mais parecida com esta, com o duplo Ironman que fez este ano, com essa diferença de que então este Ultraman não tinha as paragens do cronómetro, era feito por etapas, chamemos-lhe assim. Como é que entrou numa prova como esta, já com números também avassaladores, os 10 km de natação, 420 de ciclismo e 84 de corrida, e Exato. Como é que se prepara para uma prova como esta? Foram vários meses a preparar-me, diariamente. Porque não é esta a sua profissão, não é? Não. Sou militarizado da Marinha e o meu treino terá que ser nas horas vagas, né, fora do horário de trabalho. Muitas vezes não é fácil conciliar as duas coisas, mesmo com a vida pessoal. Mas treina todos os dias? Como é que é? Sim, sempre possível. Sempre que é possível treinar, mesmo quando sai de serviço, à noite, ou indo para casa treinar. É difícil, é como um puzzle tentar conciliar os treinos com o trabalho, com a vida e arranjar ali sempre treino, porque são treinos longos, a maior parte deles, mais longos do que o normal, não é só treinar para uma maratona, só na corrida são 2 maratonas, no ciclismo não é 100 km, são logo 360 e o Ultraman foi a mesma coisa, requer muito tempo de treino e muita dedicação durante esses meses, mas tudo se consegue, não é? Agora, em 2016, fez então este duplo Ironman. Como é que era a sua equipa? Quantos membros tinha? Quantas pessoas levou? Porque sei que levou também a sua mãe consigo, a sua namorada. Estava lá, Exato. A família em peso e também uma forte equipa então de apoio. Como é que foi toda essa dinâmica de preparar a corrida e depois de lá estar com a sua equipa? Bem, a peça-chave foi o Luís, sem dúvida. O Luís é que, desde o início, orientava tudo em relação à bicicleta e à alimentação e explicava aos restantes da equipa, porque eu transmiti tudo a ele o que precisava, das coisas que tinha em mente, que sabia, tinha mais ou menos as ordens do treinador, o que eu tinha que fazer. E até porque a grande experiência do Luís, em termos como atleta, é realmente no ciclismo. Exatamente. Mas tem alguns conhecimentos de corrida, que ele também já experimentou do duatlo. Mas pronto, eu expliquei-lhe uma série de coisas que eu precisava, que sabia, o resto ele só por si já chegou lá e fez muito mais do que aquilo que eu precisava. Luís, o que é que fez? Conte-nos lá, durante todos estes quilómetros. Isso é segredo. Dentro das coisas que o Miguel me transmitiu, pronto, fui dando ali o meu cunho pessoal, né, como atleta também, com a minha experiência, as bebidas isotónicas, etc., que ele tomou. Ele não tomou nada se eu provar antes, por causa das doses, e queria que aquilo saísse tudo como deve ser. Porque quando fosse para ele, que eu sabia que ia estar ao gosto dele, porque ele às vezes não gosta das coisas muito doces. Não metas muito, que isto depois fica muito doce. Mas ia estando em contacto permanente com ele, com o Miguel, portanto, estavam ao telefone, como é que era? Havia pontos em que se encontravam mesmo fisicamente, como é que era? Sim, porque a prova foi disputada num circuito. E então nós tínhamos uma zona que era a zona de assistência, onde estava a nossa tenda da assistência, daí das outras equipas todas, e ele passava ali de X em X tempo. E então nós comunicávamos rapidamente ali naquela altura, porque não podia haver paragens. A estrada era muito larga, eu ia ao meio da estrada, esperava-o lá ao fundo, vinha a correr ao lado da bicicleta, conversávamos ali muito rapidamente, breves segundos. Ele dizia-me, olha, faz-me isso, ou preciso daquilo, ou qualquer coisa do género. Na volta seguinte, estava lá preparado. Miguel, há um episódio muito curioso que aconteceu quando tinha planeado parar, era aos 3 km e 800 metros, mas antes a sua namorada estava muito preocupada consigo e quase que lhe pediu para fazer uma paragem antes daquela paragem que tinha programado. Conte-nos esse episódio. Foi muito giro, foi o meu preferido, sem dúvida, foi muito engraçado. Eu tinha planeado parar aos 3 km 800, que era mais ou menos 1 hora de natação, e pouco era para tomar o primeiro gel e isotónica, e pedi a ela para ser ela a estar na plataforma de apoio que havia. Só que ela estava tão nervosa que estava a dizer, não, mulher, eu tenho irmão. Não, porque eu tenho medo de falhar uma coisa, e lá a convenci a ficar. Pronto, porque aquilo, uma competição, o campeonato do mundo, estava mais nervosa que eu. E então eu decidi aos 1900, fiz-lhe sinal para ela ir para a plataforma, e lá foi ela, com o gel e com a bebida na mão,
E quando eu cheguei lá, ela perguntou: o que é que queres, o que é que queres? E depois levantei-me, dei-lhe um beijo e disse: é tudo o que preciso. E depois continuei. Nem foi preciso nenhum gel. Não. Porque eu tinha mesmo planeado os 3,8 km, que era só para deixar mais descontraída. E eu fiquei tirar-se uma fotografia a esse beijo. Exato. E foi um beijo muito aplaudido, não é? Foi. Depois, quando eu me voltei a mergulhar, comecei a nadar, mas consegui ouvir o público que estava todo lá à volta, que reparou o que é que tinha acontecido, todo a aplaudir e a assobiar. Foi muito engraçado. Acaba por ter que dar também força às pessoas que estão consigo cá fora, porque estão muito preocupadas. Claro, bastante. São muitas horas ali a ver-me sempre a passar, porque como ele estava a dizer que ele era circuito, o ciclismo foram 72 voltas de perto de quase 5 km, ou seja, passamos muitas vezes no mesmo sítio, e a corrida eram 50 voltas de corrida, também sempre no mesmo sítio, e só naquela zona das tendas eles estão lá e é o único sítio onde eles me podem ver e passam a estar lá muitas horas, por isso tem que ser mútuo, eles apoiarem-me a mim, motivarem-me a mim e eu também dar ali algum apoio a eles, não é? Porque estão lá a ajudar-me e a ajuda deles é sem dúvida muito importante. Mas não teve só o apoio da sua equipa, chamamos-lhe assim. Segundo sei também, havia muita gente a gritar por Portugal e a gritar pelo seu nome. É verdade. Eles foram espetaculares. Eu estava no meio da prova só a ouvir dizer: pá, a tua equipa é um espetáculo. Porque eles estavam lá, eles apoiavam as outras equipas, toda a gente ficava a conhecer. Eles andavam com as bandeiras lá por tudo o que era sítio. E o público em si, havia zonas que eu passava no público, quando eu passava lá, eles aplaudiam bastante e assobiavam, e já tinham de ver ao placar o meu nome, já sabiam o meu nome e isso tudo. E isso motivavam muito, foi muito engraçado. Luís, pagou essas pessoas para estarem a apoiar o Miguel? Não, só andámos ali a espalhar ali magia. Portugal, a espalhar a magia, como a gente dizia lá, e conseguimos contagiar aquelas pessoas todas e foi muito bom no fim, já toda a gente dançava e foi muito chique. Queria fotos toda a gente queria fotos com a equipa portuguesa, é para uma foto aqui com a equipa portuguesa, toda a gente queria fotos connosco. Foram 15º, mas quase que pareciam então os primeiros classificados. Sim. Ali é um espírito muito bom neste tipo de competições que vai muito além do primeiro e do segundo. Ninguém quer muito saber da classificação. Claro, os primeiros, não é? O campeonato do mundo, esses sim. E pronto, são pessoas que fazem só aquilo. Já vou querer também conversar sobre o ambiente que se viveu, porque também sei que é uma das partes mais importantes destas provas. Sim. Queria que me contasse também qual foi a sua inspiração para começar no triatlo. Curiosamente começa em 2008, o ano em que Portugal tem uma medalha olímpica no triatlo. Não sei se é mera coincidência, se foi também uma inspiração. Pode ter ajudado, mas não. Eu, quando entrei para a Marinha, em 2007, uma das provas da admissão era a natação e eu, com receio de não me safar bem na natação, comecei a ir nadar para a piscina, dar umas braçadas. Entretanto, já fazia atletismo e quando ouvi falar do triatlo, até foi um camarada lá dentro que fazia triatlo e na altura ele falou-me e eu gostei da ideia e queria experimentar, porque fazer os três segmentos numa prova só era desafiante e então decidi começar a treinar, mas só no ano a seguir é que ganhei coragem mesmo para ir uma prova, porque para mim aquilo era uma coisa bastante difícil. Foi quando entra também no Clube Praças da Armada, exatamente. Até o momento. Mas em 2008 Portugal tem uma medalha olímpica da Vanessa Fernandes no triatlo, uma medalha de prata. Que ainda hoje serve de inspiração para muita gente. E há de servir sempre. Como é que olha também para o triatlo português, que tem uma medalha olímpica? A Vanessa Fernandes foi de alguma forma também uma inspiração para si no início, quando começou a experimentar o triatlo? Sim, ainda hoje. Como os atletas que temos ainda hoje em dia, temos bons atletas e hão de vir melhores ainda, porque nós somos pequeninos, mas somos bons. Muito bem, e nós temos a Vanessa Fernandes ao telefone para também falar sobre esta sua experiência no triatlo. Vanessa, muito boa tarde, muito obrigada por estar ao telefone connosco. Boa tarde. Queria perguntar-lhe como é que encara esta prova do Miguel Carneiro, uma prova de muitos quilómetros, 250 de ciclismo, aliás, mais, 360 de ciclismo, 7,6 de natação e 84 de corrida. Isto parece-lhe viável, parece-lhe possível um atleta de triatlo fazer tudo isto? Primeiro, boa tarde. Primeiro não conhecia bem que havia esta modalidade. Eu sabia a modalidade, mas não sabia que havia esta distância tão longa. E fiquei mesmo um bocado... Espera aí, o que é isto? Será que isto é verdade ou não? É o duplo Ironman.
epá, não tá, já aprendi o Ironman, é uma coisa que é aquela distância, já uma distância bastante grande e que é preciso ter bastante respeito porque já não é para qualquer um fazê-la. Agora, um duplo Ironman para mim faz-me bastante confusão. Mas cada um tem os objetivos que tem e cada um tem as metas que quer fazer. Por isso, em relação a isso, eu sinceramente, eu não fazia, nem é algo que tenha como objetivo fazer. Se falar no Ironman, já consigo falar. Agora, um duplo Ironman já para mim já é... Não sei, para mim já não... Já acho que é um bocado em demasia para mim, mas pronto, como eu digo, há metas de cada pessoa, há gostos em cada um, e isso para ele foi um objetivo cumprido e ao qual eu sinto muito gratificante e feliz por ter realizado. Eu acho que se eu tiver coragem que faça outro, pelo visto tenho. Vanessa, vocês têm em comum, quer a Vanessa, quer o Miguel, esta questão de a Vanessa tem a única medalha portuguesa olímpica no triatlo e o Miguel Carneiro acaba de concluir uma prova. É a primeira vez que um português faz um duplo Ironman. É um pouco isto também que gera a vida de um atleta? É o objetivo de fazer aquilo que nunca ninguém fez? Eu acho que não tem a ver com estar a comparar com os outros que nunca fizeram. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu queres fazer para ti e os objetivos que tu queres alcançar para ti mesmo. Acho que são desafios desafios que tu metes a ti mesmo para conseguires ir buscar. Ok, que podes ir buscar um pouco de querer ser inspiração ou sei lá, fazer se calhar um bocado mais. Só que eu acho que nunca, não é uma perspectiva muito boa tu querer estar a fazer uma coisa porque queres ser melhor que o outro. Eu acho que quando tu te dedicas a fazer algo, ou quando queres ou tens um objetivo a fazê-lo, tu apenas tens de estar 100% em ti e dar 100% naquilo que tu vais fazer. E independentemente se houver um outro que tenha feito melhor ou quer que seja. Aqui a principal questão é tu seres o melhor de ti naquilo que estás a fazer, mas feliz ao mesmo tempo naquilo que estás a fazer, ao mesmo tempo aquilo dar como inspiração para os outros. Por isso acho que, de certa forma, não é para tu quereres ser o super-herói ou o super-sumo melhor que este ou que aquele. É o objetivo que tu metes contigo e aquilo que tu propões a fazer para te sentir bem contigo. Eu, pelo menos, vejo desta forma as coisas. Agora, não sei como é que o Miguel quis confrontar-se com o porquê dele querer fazer esta distância, por isso já são objetivos da parte dele. O Miguel está aqui feliz da vida porque está a ouvir uma vice-campeã olímpica a falar, uma vice-campeã olímpica em triatlo a falar sobre esta modalidade que o apaixonou. E o Miguel já fazia desporto desde sempre, desde muito novo, mas apaixonou-se pelo triatlo por ter três modalidades juntas. A Vanessa Fernandes já fez triatlo, agora está dedicada às maratonas e vou aproveitar para lhe perguntar se tem saudades do triatlo. O triatlo é quase tipo, não digo que seja o meu gosto, mas eu cresci completamente no triatlo, não é? Eu das memórias que eu tenho que fui se calhar mais apaixonada e super feliz, e isso foi quando iniciei na minha carreira no triatlo. Tenho memórias espetaculares e nunca me vou conseguir arrancar daqui dentro. A paixão continua a ter pela modalidade, isso é muito complicado. Por isso é sempre uma porta que tenho aberta e que não sei, nunca se sabe se um dia irei voltar lá a espreitá-la novamente. Vamos ver. Ela fechada não está. Muito bem. Vanessa Fernandes, muito obrigada. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Muito obrigada por este telefonema. Muito obrigada, obrigado, Deus, muito obrigada. Miguel, é especial ter uma vice-campeã olímpica a dizer que não entende como é que teve a coragem de fazer um duplo Ironman. Foi. Não estava à espera de ouvir. Como é que encara isto? Que o facto de uma portuguesa que é medalhada olímpica também olhar com espanto, com quase incrédula. Como ela diz, é um pouco os objetivos pessoais, não passa pelos objetivos dela, não é? São coisas diferentes. Sempre que termina uma prova, sente isso? Sente que não atingiu os seus limites? Sim. E já começa a pensar na prova seguinte? Exato. Uma prova mais difícil do que aquela que acabou de fazer? Sempre, sim. É um pouco isso que eu procuro, é ver até onde é que conseguir sentir-me bem. E esta prova foi mais uma
em que isso aconteceu, porque eu ainda não tinha terminado, já estava a pensar fazer outra. E nunca me diverti tanto numa prova em todos os anos que fiz. Porquê? Por uma série de situações que ocorreram durante a prova. Eu diverti-me do início ao fim e acho que mesmo quem esteve lá comigo que reparou nisso. E há até bem pouco tempo houve um senhor que fez a prova também comigo e que me deixou lá um comentário na minha página de atleta do Facebook e meteu lá uma foto minha que tiraram na prova e eu gostei muito do comentário que ele fez, que ele disse que nunca na vida tinha visto ninguém a divertir-se tanto durante tanto tempo seguido, muito menos a fazer um duplo Ironman. E ele foi lá deixar-me essa mensagem que eu acho que gostei muito de ler. E é verdade, porque eu diverti-me muito, muito mesmo. Foi o facto de ter encarado esta prova dessa forma, com essa alegria que também o ajudou a concluí-la? Sim, sem dúvida. Do início ao fim, encarei sempre dessa maneira e acho que o objetivo é mesmo esse, nós temos de estar lá para nos divertir acima de tudo, porque sofrer já chegou aos meses todos anteriores, antes de ir para a prova, não é? E aí é que se faz a prova, depois lá é só desfrutar. Também houve maus momentos e também vou querer que fale sobre isso, mas também quero saber, Luís, como é que era este Miguel que foi encontrando durante toda a prova? Notou que houve ali realmente muitas oscilações, foram 27 horas muito intensas. Como é que foi? Não, como é que o via de lá? Eu costumo dizer que o Miguel é o maior. Não, eu vi o Miguel sempre muito bem, sempre muito bem. A natação eu não assisti totalmente porque era num ponto distinto, mas depois o resto assisti. O Miguel esteve sempre muito bem, estava sempre muito concentrado, estava consciente daquilo que tinha para fazer, isso era o mais importante, era ele nunca perder o foco. Que o objetivo, independentemente do lugar, era terminar e terminar bem, e o Miguel teve sempre isso presente e foi espetacular. Espetacular mesmo. Miguel, o que é que foi comendo ao longo de todas estas 27 horas? Muita coisa, muita coisa. Eles é que foram às compras no dia da prova. Eu tinha alguma suplementação que eu costumo tomar, que treinei, habituei-me a tomar isso durante os treinos, para quando chegar o dia da prova não ter assim nada novo. E fora isso, comi muitas coisas diversificadas, porque são muitas horas a ingerir coisas, porque eu tenho que comer e beber enquanto estou a pedalar. Para manter também a energia, não é? Exato, os níveis têm que estar sempre lá em cima. E eu fui sempre comendo e bebendo ao longo das provas. Ele é que me orientava isso mais ou menos. Eu costumava dizer, agora tens de tomar isto, agora tens de tomar aquilo. E orientavam mais ou menos as coisas, mas desde a nutrição normal que eu tomo, mas comemos também fruta, pizza. Geis que estava a falar. Sim, os geis, isso nos treinos. Nozes, amendoins, batatas fritas. Foi um bocado tudo. Foi um bocado tudo. Ia pedindo, por exemplo, apetecia-lhe batatas fritas e quando pedia. me apetecia alguma coisa em específico, eu dizia, olha, a próxima volta dê-me isto. Eles enchiam lá um copinho e davam-me no copinho e lá ia eu. Outras vezes eles já tinham lá os bidões, eu nem sabia o que era, davam-me em copinhos, ia comendo, ou uvas, ou coisa assim, ia comendo durante a prova. E o papel do seu treinador, do Pedro Quintela, qual foi nesta prova em concreto? Foi muito importante. Foi muito importante. É assim, primeiro ele planeou uma prova toda, eu levei já tudo estudado daqui, só tinha que chegar lá e fazer o que tinha sido, o que tinha terminado por ele. Houve lá uma série de azares que durante a noite ele não pôde estar lá presente, mas durante a noite eu tive lá um problema na corrida e foram eles. Vamos falar sobre ele também. Exato, ele é que solucionou aquilo e arranjou-me lá uma maneira de eu safar e ajudou bastante. De recuperar. Exato. E temos também o Pedro Quintela ao telefone para falar sobre esta experiência. Pedro Quintela, muito boa tarde. Muito obrigada também por este telefonema para o pódio. Boa tarde, Rita. Aquilo que eu lhe pergunto é como é que um treinador, e sei que tenho larga experiência em provas de triatlo, assim de longas distâncias, mas como é que um treinador prepara um atleta, e eu repito, não me canso de dizer, para provas de mais de 7 km de natação, mais de 360 km de ciclismo e cerca de 85 km de corrida. Como é que isto é possível? Bem, foi complicado porque foi a primeira vez que passámos por esta experiência, quer o Miguel como atleta, quer eu como treinador. Portanto, fomos assim um bocadinho os dois
no escuro e à descoberta. E depois também não há muita coisa escrita sobre provas deste género. Pronto, tentámos adaptar aquilo que já se fazia no Ironman e fomos tentando descobrindo aos poucos, também com o treino. E com as características do Miguel, que é um atleta de facto que é uma força da natureza e tem um foco tremendo, desde o princípio chegámos à conclusão que o Miguel certamente iria conseguir resolver a prova com todas as complicações que pudessem aparecer durante, não é? Pedro, quando o Miguel chegou ao pé de si e disse que queria fazer então este duplo Ironman, o que é que lhe disse? Quem? Eu ou ele? A mim? Sim, quando ele lhe disse que gostava de fazer este duplo Ironman, o que é que o Pedro lhe respondeu? Disse que logo que ele era louco, não é? Eu nem conhecia a prova, portanto, o Miguel já tinha feito em 2014 o Ultraman, portanto, que é uma prova em 3 dias, eu este formato de prova nem conhecia, e quando ele me disse... Mas isto é tudo seguido, sem dormir, a distância dupla do Ironman, e ele, sim, Pedro, ia dizer-me aquilo a rir, com aquela descontração dele. Eu disse, ok, olha, deixa-me pensar e tal. Depois fiz um questionário que lhe enviei por e-mail, onde eu perguntava, Miguel, e os teus objetivos concretos, quais são? E depois pus assim várias opções, um deles era terminar a prova, acabar nos 10 primeiros, e ele depois respondeu-me assim, terminar a prova nem é objetivo, portanto, que se possa colocar, porque se eu vou lá, termino de certeza. Portanto, aquilo também me deu uma segurança a mim, extraordinária, porque vi, pronto, que ele tinha um foco e uma determinação brutal. É importante também percebermos como é que trabalha a parte mental destes atletas, porque o Miguel não é o único atleta que o Pedro treina. Como é que, em termos mentais, porque em termos físicos, melhor ou pior, estamos preparados para uma prova como esta ou não, mas em termos mentais pode falhar tudo, não é? Como é que a sua preparação é feita em termos mentais com os seus atletas? Eu acho que quando nós fazemos as coisas, eu também fui atleta há muitos anos e tive muitos treinadores, e aqueles com os quais me identifiquei mais são aqueles que me acarinhavam mais, que estavam sempre presentes, que acreditavam naquilo que eu estava a fazer e em que havia um comprometimento muito grande e muito intenso. E eu acho que é assim que sou também agora como treinador. Portanto, eu acarinho muito os meus atletas, sou muito presente, sou muito exigente e exijo esse comprometimento. Depois as coisas acontecem naturalmente, não é? Depois aqui houve também uma coisa muito engraçada em relação ao Miguel, porque eu sou muito calculista, muito racional, e o Miguel tem muito o espírito dos surfistas, da malta do surf, é muito descontraído, para mim demasiadamente descontraído. Portanto, eu também acho que houve aqui uma balança que funcionou muito bem, que foi aquela descontração dele, também fez com que não se estressassem demasia em relação à prova. E eu acho que correu bem também por aí. E esteve a acompanhar sempre esta prova do Miguel, Pedro? Como é que foi também acompanhar ao longe? É difícil. Depois foi criado um grupo no Facebook dos amigos que estavam lá, que portanto faziam parte do staff que estava com ele, e eu estava permanentemente durante a noite a perguntar o que é que estava a passar, e eles iam-me dizendo, olha, fez mais uma volta, as coisas estão a correr bem. Depois a dada altura as coisas deixaram de correr tão bem, porque o Miguel começou a ter alguns problemas a nível digestivo por causa daquela alimentação, pronto, porque lá está, não há fórmulas mágicas e era uma prova que ia muito além da distância do Ironman. E como é que o Pedro ajudou a solucionar esse problema? Porque também já aqui o Miguel disse que o fez, que ajudou à distância. Foi chegar a uma altura e dizer-nos assim, olha, a partir de agora vais só tomar Coca-Cola, porque a Coca-Cola, pronto, tem energia, tem ali os açúcares rápidos, tem cafeína para o manter focado. E lembro-me também como pai de saber em relação aos meus filhos quando eram pequeninos, que quando estavam com problemas de diarreias e coisas do género, que a Coca-Cola era bom para segurar. Olha, e parece que resultou. Pedro, depois de ter então estado com o Miguel nesta aventura, ao lado dele a prepará-lo para um duplo Ironman, o que é que se pode seguir? Não sei o que é que vai na cabeça do Miguel agora. Não sei o que é que vai na cabeça do Miguel, mas certeza já tem outra ideia ainda mais maluca do que esta. Muito bem, a ver, vamos. Pedro Quintela, muito obrigada por este telefonema, por este momento. Obrigado. E continuação de bons treinos. Tá bem, obrigada. Obrigado, Rita. Com licença. Miguel, e a Coca-Cola curou tudo então? É verdade. Ajudou a curar essa parte, sim. Sim, foi terrível. Foi para aí mais ou menos ao quilómetro 17 da corrida que comecei com a ida já à casa de banho.
periódicas. Tinha que fazer 80 e quase 5 km de corrida. Sim. Não sei se isso aconteceu nessa fase. Quando eu fiz cerca de 50 só a beber Coca-Cola. E houve uma coisa que piorou também bastante, foi a temperatura durante a noite. A corrida foi feita durante a noite e as temperaturas baixaram bastante. Era à volta da meia-noite, mais ou menos, e a corrida foi feita toda durante a noite e uma parte da manhã, e as temperaturas baixaram bastante. E cada volta de corrida tinha a volta de 1,8 km, ou seja, era 50 voltas, e eu a cada volta ia à casa de banho, dava mais uma volta e ia à casa de banho. E enquanto tinha roupa seca, trocava de roupa, porque estava suado e a umidade, eu ficava completamente molhado. A partir daí já não tinha roupa, eu tinha casacos, tinha luvas, tinha tudo e mais alguma coisa para me manter quente, mas não era suficiente. Eu parava, assim que parava para ir à casa de banho, ficava logo cheio de frio, ia bater o dente. Depois tinha que correr cerca de 500 metros para aquecer, até o corpo estabilizar ali, só que a seguir tinha que parar de novo. Foi uma noite complicada. Foi a parte mais difícil deste duplo Ironman? A nível físico, sim. A nível físico, esta parte acho que foi a mais difícil, porque foi muito... Depois eu estava com medo de hidratar, foi uma série de coisas ali, mas nada que se não se superasse. E qual foi a parte melhor? Estava a falar há pouco que o ambiente que se vive nestas provas é realmente o melhor deste tipo de provas. É muito bom. O ambiente lá entre os atletas em si. Quantos somos todos... Nós inicialmente éramos 30 e poucos, não sei ao total. E parece que nos conhecemos quase todos. O pessoal é todo muito amigo, ajudam-se todos muito uns aos outros, mesmo durante a prova e tudo. Houve uma série de situações engraçadas lá com os outros atletas. E é um ambiente completamente diferente do que se vê aqui nas provas curtas, não é? Somos todos muito amigos. E eles também, é todo pessoal muito mais velho, não é? São novo para este tipo de provas, quando eles dizem, ainda é tudo pessoal que já tem muitos anos de experiência. Eu conheci lá malta que já tinha feito provas destas aos pontapés, muitas, e pronto, eu estava lá, estava-me a iniciar ainda. Mas... Luís, estava do lado de fora, sentia isto que, sendo uma prova tão difícil, que acabavam as pessoas por querer terminá-la e, portanto, o ambiente era de entreajuda, acima de tudo. Sim, muito entreajuda. Eu recordo-me de um momento em que o atleta que ganhou passou naquela zona de assistência e pediu pizza ao pessoal da assistência dele, e eles não tinham pizza. E o Vítor, um outro membro da nossa equipa, nós temos aqui pizza, e fomos rapidamente dar uma fatia de pizza ao atleta suíço que ganhou a prova, e era assim que funcionava. Luís, de certeza que o Miguel já lhe disse o que é que queres fazer a seguir. Ou não? Não. A seguir ainda é segredo? É segredo. Ainda estou a pensar nisso. Ainda não sei ao certo. A seguir um duplo Ironman não há nada mais difícil, ou haverá? Há muita coisa para fazer. Não, há muita coisa para fazer, não sei. Mas gostava de fazer outra prova. Depende de muita coisa. Uma delas é os apoios, vamos ver. O que é que lhe falta para ter as plenas condições para ser um atleta dedicado, mais dedicado ainda, a várias provas internacionais? É assim, a dedicação, penso que continua mesmo, não é? O tempo disponível é que depende de muita coisa, depende do trabalho, não é? E depois a prova em si, eu já pensei em algumas que... Ou a ideia poderá ser melhorar o 15º lugar neste duplo Ironman? Uma dessas também, exato. Quero melhorar o meu tempo, porque fiquei um bocado... Eu vinha a contar ao Luís ainda há pouco, fiquei insatisfeito um bocado com o tempo, porque não era o que tínhamos planeado. Sim, é mais do que um dia, é muito tempo. É, sim, mas nós tínhamos planeado um pouco menos. Disse isto ironicamente, naturalmente. Tínhamos planeado fazer bem menos, um pouco menos, só que depois, devido a uma série de situações, foi esta aqui, foi a pior de todas, que me ocupou um monte de tempo, acabei por me levar mais tempo, e é uma das coisas que eu gostava de fazer, era melhorar este tempo, sem dúvida. Muito bem, vamos ter novamente o Miguel Carneiro a fazer um duplo Ironman e a melhorar este tempo, é isso? Quem sabe? Muito bem, Miguel Carneiro, Luís Mulato, muito obrigada por terem vindo ao pódio, foi um gosto tê-los cá.